Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro. Bom, terça é o nosso dia do papo reto, terça e quinta. E segunda, quartas e sextas, o Gabinete de Crise, que está chegando aí no fim da sua temporada. O pessoal estava reclamando. Calma, gente, não, calma, né? Está terminando a temporada, está terminando o ano. Hoje a gente vai ver o que faz no ano que vem. Olha só, hoje tivemos várias notícias importantes. E aqui comigo você tem alguns detalhes que são mais importantes do que as notícias. Vamos para o Jorge Oliveira. Jorginho Oliveira, sabatinado, será agora o próximo ministro do Tribunal de Contas da União. É, ascensão realmente aí meteórica. O PM reformado, major da PM reformado, chefe de gabinete ali do Eduardo, filho do chefe de gabinete do Bolsonaro, assessor jurídico ali do gabinete do Bolsonaro, né? Depois tentou abrir um escritório de advocacia, defendeu alguns PMs também, fez processo de aposentadoria. De repente o Bolsonaro é eleito, ele vira simplesmente o chefe de todo o jurídico da presidência da República, com um poder imenso, né? Faz ali a ponte com Dias Toffoli, vira amigo do Dias Toffoli, elogia, né? Assim como o nosso ministro da Justiça, o André Mudança, o André Mendonça. Então o Jorge Oliveira depois vira secretário-geral, né? Tem toda aquela coisa, cai um ministro, cai outro ministro, depois ele pega junta, vira o secretário, ministro da Secretaria-Geral, coloca a área jurídica toda debaixo ali do seu braço. Aliás, ele precisa agradecer, tenho certeza que agradece diariamente, né, ao Temer e ao Gustavo Rocha, né, que manteve toda a equipe lá da SAGE, né, para ele poder tocar o governo, porque ele não tinha a menor condição de tocar o governo, não entendia nada. Precisou de ter realmente toda a equipe ali do Gustavo Rocha, que foi advogado do Cunha, advogado do Temer, né, uma figura realmente ímpar, aí, muito conhecida aqui no Antagonista. Agora ministro do Tribunal de Contas da União, aí com um cargo vitalício, é um homem de sorte. E aí o seguinte, mais cedo, batinado, aí foi questionado, né? Você vai advogar para o Bolsonaro no TCU, né? Vai defender os interesses do Bolsonaro? Não, eu sou isento, eu sou isento. E aí foi elogiado por vários, não, nem parecia sabatina, né? Parecia ali realmente um converscote com os nossos queridos senadores. E aí eu chamo a atenção aqui para a fala do Major Olímpio, né? Que é um crítico do governo, né? Muito crítico, fala daqui, fala dali, e de repente fez um elogio ao Jorge Oliveira. Disse o seguinte: Jorge Oliveira é considerado aí por sua trajetória como um exemplo de isenção, discrição e efetividade de ações. Me preocupa muito a saída de Vossa Excelência do governo, porque Vossa Excelência é uma ilha de capacidade num mar de insanidades. Com muito orgulho, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, venho aqui partilhar com Vossa Excelência desse momento. O Límpio disse o seguinte: gratidão é dívida que não prescreve. Porra, mas, Olímpia, é justamente esse o problema de um ministro de contas indicado pelo presidente para analisar suas contas. Ainda mais alguém com uma trajetória a vida inteira, né, pendurado ali no Bolsonaro. Claro que o Major Olímpio não explicou uma questão muito importante que você, que é leitor do Antagonista, sabe. Se você não sabe, eu informo. Se você sabe, mas não lembra, eu relembro aqui, que é o seguinte: o Jorginho foi sócio de 3 assessores parlamentares do Bolsonaro, o principal deles o coronel Elias Miller, tá? Então, assim, é da turma aí, da tropa de choque, a tropa da PM, e então ali um dos principais assessores dele, assessor especial ali, né? Tem mais o filho, mais não sei quem, tem uns parentes no gabinete, mas eles foram sócios, né, do Jorginho Oliveira. Então está explicado aí esse carinho todo. E eu vou usar realmente essa expressão: gratidão é dívida que não prescreve, para ressaltar tudo que está acontecendo, que vai acontecer amanhã, né? O Cássio Marques aí também virando ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é pouca coisa, hein? Na verdade, o ministro do Supremo pode tudo, é muita coisa. Então tá aí, olha, amanhã
o Cássio Marques vai virar ministro do Supremo e, claro, gratidão é dívida que não prescreve. Especialmente a quem ele deve essa indicação. Não é a pouca gente, não é a gente desimportante. Pode botar nessa lista aí uma desembargadora aqui de Brasília, né? Maria do Socorro. Pode botar nessa lista aí o Frederico Assef, um advogado. O Frederico Assef que guardou lá o Queiroz. Tem muita gente nessa conta aí. Olha quanta gratidão. Quer mais? Bom, deixa eu destacar para vocês aqui, olha. Hoje, o Supremo teve uma decisão muito interessante que o Supremo liberou a extradição do dono da Telex Free, né? Da Telex Free, o Carlos Nathaniel Vanzeler, ex-sócio da Telex Free, inclusive tendo como advogado o Cacá, amigo da turma toda aí, que você já conhece. E o Marco Aurélio, ele teve um papel importante nesse processo, por quê? Porque ele tinha autorizado, né, preso em fevereiro, ele teve a extradição autorizada em setembro, né, mas o Marco Aurélio suspendeu o processo ao analisar uma ação contra a perda de sua nacionalidade, justamente a pedido do Cacai. O mais interessante é que havia uma decisão da turma, de um colegiado do Supremo, e o Marco Aurélio monocraticamente atropelou a decisão do colegiado. É o mesmo Marco Aurélio que veio choramingar porque o Fux suspendeu a libertação do André do Rep, né? O mesmo Marco Aurélio que atropelou a decisão do Celso de Mello em relação ao inquérito Bolsonaro, que hoje, aliás, o Fux, mais uma vez, aí, tomando uma medida correta, tirou lá colocou na redistribuição e caiu lá com Alexandre de Moraes, ou seja, tirou o caso do Bolsonaro ali do gabinete, que foi do Celso de Mello, que será herdado pelo Cássio Marques, evitando justamente que o Cássio Marques, ministro indicado pelo Bolsonaro, julgue o próprio Bolsonaro. Então, hoje saiu uma informação muito interessante na Folha, uma matéria, mostrando que aquela advogada cujo sócio foi assessor do Marco Aurélio, ela mesma também trabalhou no gabinete do Marco Aurélio, foi estagiária do gabinete do Marco Aurélio. Tem 20 e poucos anos, está começando, foi estagiária até, olha, ela se formou em 2019, tá? E foi estagiária até agora, o início do ano. Depois foi trabalhar justamente com o Eduardo Baldo, que foi o assessor que trabalhou também até o início do ano no gabinete do Marco Aurélio. Tá bom para vocês? Tá lindo, né? Aí ela vai lá, protocola, sem nenhum tipo de, né, sem nenhum estofo ali e tal, protocola e o Marco Aurélio vai e caneta. Tá feio, hein, ministro? Tá muito feio esse negócio, mas sabe lá, né? Gratidão é dívida que não prescreve. Aí, o Marco Aurélio está no alvo do capitão Augusto, que entrou com pedido de impeachment. Estamos acompanhando. Mais eu destaco para vocês. Bom, ainda nessa linha, o nosso repórter César Feitosa antecipou mais cedo que o chefe de gabinete e o assessor especial do Bolsonaro são cotados justamente para suceder o Jorge Oliveira lá na SAGE, né, que vai retornar aos seus moldes originais, né, vai sair da Secretaria-Geral, a Secretaria-Geral vai para o almirante Flávio Rocha, e então a SAGE vai ficar aí está entre o Pedro César de Souza, que é o chefe de gabinete do presidente, tá? Que é advogado, assessorou o Bolsonaro na Câmara dos Deputados e trabalhou com o Jorginho na Polícia Militar DF, tá bom? A mesma escadinha. E lembrando que o Pedro, como a Cruzó revelou, ele é dono de uma sala e os filhos do Bolsonaro usavam para reuniões reservadas, uma sala que eles tinham alugado justamente para o escritório de advocacia que eles iam fazer. Outro cotado para essa vaga é o assessor especial da presidência, o Célio Faria Júnior, que é aquele que eu mencionei, que pegou o chip da gravação daquela reunião fatídica do dia 22 de abril, né, e sumiu com o chip. Depois que a gente revelou, aí o chip reapareceu. Então, são esses dois ligadíssimos ao Bolsonaro, vão também ser promovidos aí, porque gratidão é dívida que não prescreve. Tá? E mais eu destaco para vocês aqui, nós tivemos, então, essa decisão,
Nós temos aí amanhã o Cássio Marques, então, sendo sabatinado, uma sabatina que é meramente, absolutamente protocolar, tá? E ele até andou dizendo, hoje ele andou conversando com alguns senadores, ainda fazendo a sabatina informal, né? Um negócio, assim, negócio realmente é o beijamão, né? Mas acaba virando uma sabatina informal, um negócio só no Brasil mesmo. E, e ele então andou dizendo aqui o seguinte, ó, separei para vocês aqui, ó. Ai, 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 ai. Cadê Cláudio Dantas? Onde está? Onde está? Onde está? Cássio Marques. Procura os indecisos. Ah, sim, ele hoje então estava atrás aí dos indecisos. E disse o seguinte, que tem muita fé em Deus. O Deus dele eu sei quem é. Um dia antes de ser sabatinado, olha, disse estar confiante. Tem fé em Deus. Será um dia longo. A gente vai começar a nossa cobertura bem cedinho, às 8 começa a sabatina, estaremos todos lá, eu inclusive, apesar do horário que eu estou gravando aqui, acordarei cedo para acompanhar a sabatina, porque é muito importante, vocês precisam ter informação em primeira mão. E aí é isso, né? Nós tivemos então também essa questão, já falei aí do caso, né? Do Cássio, tá? Ok. Bom, o Chico Rodrigues, vocês viram, eu até comentei mais cedo no Papo Antagonista, o Chico Rodrigues teve aí, pediu licenciamento de 121 dias, né, para poder baixar a temperatura, né, a fervura, a água da fervura dele. Obviamente que a gente antecipou, inclusive, esse movimento, Diogo Amorim nos contou sobre isso ontem, e hoje se confirmou. Ele primeiro pediu 90 dias de licenciamento, depois foi pressionado a pedir 121, por quê? Porque ele precisa sair e precisa o filho assumir até para ele poder votar amanhã no Cássio Marques. E também o Davi Alcolumbre não quer o Rodrigues, o Chico Rodrigues tão perto dele, tão cedo, até pelo menos até depois dele tentar a reeleição lá, né, no ano que vem, no início do ano que vem. Então, o Chico Rodrigues sai, só pode voltar depois de realmente 121 dias, vai baixar a temperatura, vai dizer que está sendo, né, está tocando as coisas, tenta, não é automático, obviamente o processo no Conselho de Ética ainda segue de forma autônoma, só que isso baixa a temperatura, então a gente já sabe que eles vão empurrar com a barriga, vamos acompanhar e pressionar para que a cassação venha. É importante, quebra de decoro, não tem nada de ilícito nessa operação. O Chico Rodrigo gravou um vídeo hoje dizendo que foi um impulso, foi a pior ideia que ele teve na vida, ele foi esconder o dinheiro na cueca, nas nádegas, né? Disse que o dinheiro era de funcionários da empreiteira da família, né? Então, que a decisão dele foi para proteger o salário dos funcionários. Realmente uma desculpa absolutamente esfarrapada, mas ele agora está torcendo justamente para que os seus colegas esqueçam e que a sociedade também dê um tempo para ele poder se recuperar. E ele, obviamente, está contando com a ajuda dos colegas de Senado, né, porque gratidão é uma dívida que não prescreve. Mário Mota chamando o Barroso de quadrilheiro, Barroso que, em função dessa decisão aí, revogou a própria decisão dele, porque aí perdeu o objeto, e então amanhã que estava previsto o julgamento no STF sobre, o julgamento colegiado sobre a decisão do Barroso, foi retirado de pauta porque perdeu o objeto. O Chico Rodrigues ainda está impedido de conversar com investigados, com testemunhas e tal, mas então o Barroso tirou. E o Barroso foi chamado de quadrilheiro pelo Mário Mota, e aí eu até avisei, né, publiquei aqui um aviso para ele, falei assim, cuidado, porque o Barroso foi até, assim, teve até uma postura bacana com o Telmário, porque ele não acolheu o pedido de busca e apreensão que a PF fez para a casa do Telmário, e o Barroso achou que não tinha elementos suficientes, então salvou o Telmário de receber a PF de manhã e do Telmário ter de esconder também qualquer coisa em qualquer lugar. O fato é que o Telmário está chamando o Barroso de quadrilheiro. Se eu fosse ele, pensava duas vezes em falar o que está falando. Bom, nesta mesma linha aqui que eu destaco para vocês,
Quem vai ganhar um prêmio de consolação aqui é o Napoleão Maia, que o filho Mário Maia vai estar sendo indicado aí para uma vaga no Conselho Nacional de Justiça, tá? Lembrando que o Mário Maia é aquele que interrompeu o julgamento TSE da chapa do Temer da Dilma para entregar um envelope para o pai. Ninguém sabe até hoje o que tinha dentro do envelope. Gente, olha só, basicamente, várias outras informações bacanas, eu recomendo que vocês vejam lá no site, mas basicamente é isso, tá? Então aqui, Brasília é uma troca de favores sem fim. Uma troca de favores sem fim. Quantos favores o Fred fez para o Bolsonaro dever tanto, né, para o Fred. E o Fred fez para tantos outros também, e outros que lhe devem. E assim que vai se construindo a República, essa República da Gratidão, né, essa corrente maravilhosa. Ela essa passe adiante, né, um gesto, ou passe adiante. Tem gente que vê isso como um comportamento mafioso, né? Quando a gente vê o filme lá, O Poderoso Chefão, ou qualquer filme da máfia, né? Você tem aquela coisa assim, você prefere, o mafioso prefere que você deva um favor para ele do que te cobrar uma dívida, né? Ele prefere a dívida do favor, a dívida da gratidão, porque essa não prescreve. Então, eu fico por aqui, a gente se vê amanhã no Gabinete de Crise, mas cedinho estamos juntos na cobertura da sabatina do Cássio Marx. Um abraço, gratidão.